estamos chegando. Hoje é dia de 3 contra 1 pode. Eu sou Nayana Lima e já estou aqui do lado da minha amiga Raquel para falar de um assunto importantíssimo: obesidade. Doença ou não? Vamos falar sobre isso de uma maneira bem ampla, não é isso, Raquel? Exatamente, Nayana. Olha, é um assunto que para mim é fundamental. Eu, como sempre, me apresentando aqui, sou Raquel Nogueira, apresentadora, apresentada. Inclusive, tenho um histórico de um pai que já pesou 160 quilos, fez bariátrica. Ô, meu irmão, uma coisa que eu amo é comer, misericórdia, meu Deus. Mas será que é só fechar a boca que dá certo? Como assim? É muito além só de uma comida? O que trata? Tem algo com psique, tem algo com comportamento, com trauma, estilo de vida, tudo isso e muito mais. Hoje, nesse episódio, você aí que está nos assistindo, já começa um ano, minha irmã, sabendo do que tratar, de como você vai cuidar aí do seu corpo. E afinal de contas, mulher, tu habita nele, não é mesmo? Não é isso, Nayana? Vamos apresentar nossa convidada? Vamos sim. Claro que para debater sobre o assunto, nós buscamos uma especialista. Estamos recebendo no 3 contra o Pode, ela que é maravilhosa, a nossa querida doutora Ângela Maria Leal, que é endocrinologista e também especialista no tratamento da obesidade. Formada como endocrinologista... Gente, que nome difícil, né? Vamos falar devagar que dá certo. Endocrinologista pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E hoje tem se destacado dentro dessa área, que é o cuidado com pessoas que sofrem com a obesidade. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, que alegria estar aqui com vocês. Coisa boa. E pela oportunidade também de falar de um tema tão relevante, necessário nos dias atuais, uma vez que cada vez mais surgem medicações novas para auxiliar no tratamento dessa condição. Verdade. Exatamente. É um assunto que, na verdade, requer um posicionamento de toda a sociedade, porque os números são alarmantes. Hoje, no Brasil, nós temos o quê? Em média, 53% de pessoas obesas. Temos países onde esse número ainda é maior. Então, nós temos uma pandemia de obesidade. E levando isso sempre a pão de ló, né? Como se fosse algo comum, algo normal. E não é. Isso traz uma série de sequelas, uma série de problemas, sobrecarrega o sistema de saúde, traz, inclusive, o óbito. E é sobre isso que eu queria falar com você, doutora. É exatamente sobre essas falas. Para começar, vamos definir a obesidade. Para emagrecer, é só fechar a boca, como muita gente diz: mulher, fecha tua boca, que é só tu emagrece. Ou envolve muito mais do que isso? Envolve muito mais do que isso. Na verdade, a obesidade vai muito além de força de vontade ou mesmo de comer menos e se exercitar mais. É uma doença crônica recidivante e que sim implica risco à nossa saúde, uma vez que tem mais de outras 200 doenças crônicas relacionadas a essa condição. O que é a obesidade? É excesso de gordura corporal que implica risco à nossa vida. E hoje a gente define isso por meio do cálculo do índice de massa corpórea, que é o IMC. O IMC, a partir de 30, que é o peso pela altura ao quadrado, igual a 30, já podemos falar em um quadro de obesidade grau 1. A partir de 35, obesidade grau 2. A partir de 40, obesidade grau 3. Então, obesidade não é escolha individual. É uma doença crônica e que tem tratamento. O tratamento, ele se permeia por meio do gerenciamento do estilo de vida e temos hoje medicações que vão atuar conforme o padrão alimentar do paciente. Então, é importante conhecer a história de vida do paciente, desde antecedentes familiares, porque a genética é, sim, um dos aspectos que vão interferir no surgimento dessa condição, mas também aspectos hormonais, comportamentais, emocionais, o ambiente que aquela pessoa vive, que vai predispor ao surgimento dessa condição. É isso mesmo. Raquel, minha querida, vamos começar aqui nosso debate. A doutora já deixou bem claro que é uma doença, então nada de desinformação, nada de ser inconveniente trazer falas como essa, não emagrece porque não quer. É necessário a informação, eu costumo dizer, né? Isso é até um princípio bíblico. A verdade, ela liberta. Verdade. Conhecer. E a verdade, ela não é relativa, ela é um fato. É absoluta. Sobrepeso, não existe um gordinho que vai ser 100% saudável. Uma hora ou outra essa conta vai chegar, porque existe também uma galera estimulando a obesidade. E isso, infelizmente, é algo muito triste, não é isso, Raquel?
Sem dúvida. Inclusive, dentro de uma sociedade em que a rede social é onde você entra e aí tem receita maluca de você perder 10 quilos em 10 dias. Promessas, aí, essas né? promessas, né? Muita gente aproveitando da rede social e aproveita dessa loucura, dessa ânsia das pessoas querem um resultado muito rápido em pouco tempo e vão e vendem processos, métodos, enfim, medicamentos e assim vai. Bom, doutora Ângela, desculpa. Eu queria saber o seguinte, desde qual idade, começando, né, vamos pegar aqui, eu tenho um filho de 8 anos, que tem uma predisposição, ele sempre foi acima da média no tamanho, no peso, é uma criança robusta, como se diz, um menino que é uma toba, né, falando bem aqui E o nosso tremendinho, português. Ama comer de tudo. E, claro, como eu falei no início aqui, o meu pai já foi obeso mórbido, ele já chegou a pesar 160 quilos, já tem essa genética. Na contramão, eu tenho um marido que vem de uma vida saudável, que sempre fez atividade física, que tem o biotipo magro, enfim. A partir de qual idade, para quem está assistindo a gente, liga-se aquele alerta? Ainda criança, mas criança não pode fazer dieta? Ah, como assim? A criança está em fase de crescimento, mas para que quem está vendo a gente já, né, comece a tratar do início, né? Vai lá na raiz. A partir de qual idade as crianças ou o ser humano, ele já pode estar ali ligando aquele alerta de que preciso cuidar para tratar, né? E esse IMC, como você falou, esse índice de massa corpórea, está acima e agora eu preciso cuidar para não virar, de fato, uma doença. Na verdade, nós já temos que ter cuidado desde enquanto bebê. Olha aí, Tá né? vendo? Na gravidez também isso afeta muito, né? Com certeza. Por isso que é importante o pré-natal e a mãe já se cuidar para quando for se preparar para uma gestação, estar dentro do seu peso saudável. Índice de massa corpórea é calculado ali, pré-natal. Porque o ganho de peso já é sabido na gestação, mas um ganho de peso expressivo pode levar a doenças como diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, que é o aumento da pressão arterial na gestação, que coloca a vida da mãe em risco e da criança também. Então, esse cuidado desde o pré-natal vai fazer com que você tenha uma gestação saudável e o seu neném também tenha menor risco de doenças crônicas, como eu falei aqui, sobrepeso, obesidade. Então, desde pequenininho, os bebês nós já temos que ter atenção, por isso que é colocado na curva. Isso. Peso para a idade, estatura para a idade e tem também o índice de massa corpórea para a idade. Então, os pediatras, inclusive os endócrino-pediatras, já colocam nessa curva desde pequenininho, independente se está em aleitamento materno, se está fazendo uso de fórmula. Aí é que a gente tem que ter mais cuidado ainda, porque tem bebês que vão precisar, sim, do uso da fórmula e está tudo bem, tá? Mas é importante acompanhar, até porque a gente precisa saber se está dentro do que é esperado para aquela idade, faixa etária, o tamanho e ou mesmo o peso. Ali, depois de 2 anos, mais ainda, porque depois de 1 ano já começa a entrar a comidinha dentro de casa, né? Sim. Então, os pais precisam ter mais atenção o que eles estão ofertando também de disponibilidade para as crianças, até porque as crianças tendem a ter os seus pais como exemplo. Eles vão querer comer o que você está se alimentando ali. E hoje nós temos cada vez mais produtos industrializados, ultraprocessados, ricos em sal, açúcar e gordura, que são hiperpalatáveis. Gostoso mesmo, mas não pode fazer parte da nossa dinâmica familiar, especialmente com frequência, como nós vemos, que foi o que levou ao aumento de sobrepeso e obesidade na infância. Sim. E hoje, cada vez mais crianças sedentárias, utilizando videogames, telas, televisão, computador, desde tablets, desde pequenas, e isso vai predispor, sim, a que o metabolismo fique cada vez mais lento e quem tem a predisposição genética, juntando questões comportamentais, ambientais ou mesmo emocionais, porque cada vez mais temos crianças ansiosas ou mesmo com humor depressivo se comparando em redes sociais. Verdade. Então, nós precisamos ter atenção aos nossos filhos desde pequeno para evitar a necessidade de usar medicamento desde pequenininhos. Então, o cuidado é ali na base mesmo, né? Através de uma alimentação saudável na sua casa, ou seja, sendo o ambiente o principal local que ela tem acesso ao que é mais saudável, estímulo a atividades, que essas crianças não sejam sedentárias, pelo contrário, evite telas e sejam expostas a atividades lúdicas, mas que junto com outras crianças estejam lá gastando energia, sim, e sendo cuidados do ponto de vista emocional. O afeto, a saúde emocional, ela também vai impactar no comportamento alimentar e nós precisamos estar atentos às nossas crianças, ainda mais no mundo atual, que é aquela vida mais de multitarefas, Sim. que os pais acabam saindo mais para trabalhar e às vezes não conseguem dar a devida atenção. Então, desde a infância, a gente tem que ter esse cuidado. Perfeito. Doutora Ângela, você trouxe o conceito de obesidade como doença crônica. Crônico é aquilo que não tem cura, mas pode ter controle. E eu entendo que esse é o trabalho que você faz. Por exemplo, você que está me assistindo, imagina que eu tenho obesidade, logo eu que estou finíssima, trabalhada no crossfit, trabalhada na magreza,
Pois é, eu tenho obesidade. Inclusive, eu separei umas fotos para a gente mostrar para os nossos telespectadores aqui do podcast que estão acompanhando a gente pela TV. Queria pedir para a minha produção colocar. Eu já cheguei a pesar quase 100 quilos. Essa sou eu. Olha só, Raquel. Essa sou eu. E aqui eu já tinha emagrecido 5 quilos para fazer a cirurgia bariátrica. Qual foi o máximo que tu pesou na bariátrica? O máximo, eu pesei quase 99 quilos. Para a tua estatura, eu né? sou 1,55 m. Nossa. Então, aqui, o que é que eu já tinha como pessoa obesa? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque eu entendo o lugar e a cabeça de quem traz esse problema. A primeira coisa que você faz é se auto-sabotar. Eu não estou tão gorda assim. Comer é muito bom. Eu não tenho dinheiro para me tratar. E muitas vezes, pequenas mudanças na sua rotina já podem ajudar. Procurar um profissional, é claro, é fundamental. E buscar ajuda, porque você não vai conseguir sozinho. A obesidade, na verdade, ela é um cativeiro. Você traz o conceito de obesidade como doença crônica, como uma médica que entende do que você está falando. Eu, como paciente e pessoa obesa, entendo o lugar da obesidade, Raquel, como um cativeiro onde você é prisioneiro. E para sair de lá, é difícil. E muita gente tenta banalizar os tratamentos e dizer: com bariátrica é fácil, com Mounjaro é fácil. Quantas pessoas você viu que reincidiu, que ganhou peso, que voltou? Porque não é fácil. Emagrecer não é fácil. Esse foi o meu áudio. Queria pedir a próxima foto. Eu bem gordinha mesmo. Aqui eu tinha pré-diabetes, pressão alta. Manchas, né? Manchas no meu corpo, manchas escuras, nas minhas coxas, nas minhas pernas, na região de virilha, axila e também na coxa, normal. Esse é o meu rosto, ó, você vê a mudança. Inchado, né? Gente, aqui pra me ter um AVC bastava Meu Deus. eu tomar um susto. Verdade. Porque eu tava muito obesa. Uma Verdade. mulher de 1,55 m. E agora o shape de milhões. Mostra e aí, aí, doutora, dentro do tratamento, do preconceito das pessoas Aí. contra a obesidade... Olha o resgate de autoestima, né? Uau. gente, Como é eu sou outra importante. mulher. Eu não conseguia amarrar as sandálias. Eu não conseguia. Quando eu emagreci, eu perdi todas as roupas, inclusive os calçados. Meu pé diminuiu de tamanho. Eu E creio. eu me sinto muito melhor, me sinto muito disposta. E dentro desse conceito de que não tem cura, veja essa mulher. Ela está magra, mas ela é obesa. Exatamente. Meu Deus, Olha olha como é isso. importante essa questão da mentalidade. Você entendeu que você tem uma doença crônica que não tem cura, mas tem controle. E você vai precisar de um acompanhamento regular para a sua vida. Independente se você perdeu peso, fazendo uso de medicações ou não, associada à mudança de estilo de vida. Independente se foi por meio da cirurgia bariátrica, que não é o fim da linha, é uma opção de tratamento que está muito bem indicada em alguns casos. Por isso que a gente não pode se comparar. Cada ser humano é único, cada ser humano tem o seu padrão de alimentação, tem o seu contexto de vida. E tudo isso deve ser levado em consideração na hora de escolher o melhor tratamento para cada paciente. E o interessante é que muitas vezes a pessoa obesa, primeiro, ela normaliza a obesidade, porque comer todo mundo come, é como se fosse um vício mental, como se fosse, não, é um vício mental, seu corpo se acostumou pela comida. Então, aquilo não é tido como uma droga para você, porque é socialmente aceito você comer de maneira exagerada. Então, aquilo não é um problema, então você vai empurrando com a barriga. E quando finalmente você desperta e emagrece, vem o preconceito das pessoas. Emagreceu, meteu o shape, decidiu fazer uma cirurgia plástica, tirar o excesso de pele, porque não tem como a obesidade não deixar sequela. Fica pele, fica questões para arrumar, aí ainda chega a gente e diz: mas também emagreceu porque fez cirurgia, e fez cirurgia plástica e fez cirurgia bariátrica, como se houvesse caminho fácil, né, doutora? Fale sobre isso. É verdade. Então, existe o estigma sobre a própria doença, a obesidade, que muitas vezes não é reconhecida como doença, e a maioria das pessoas que tem essa virada de chave, que entende que tem sim uma doença crônica, que tem tratamento e merece ser tratado com respeito, são essas pessoas que vão seguir e vão ter um emagrecimento saudável e sustentável. Então, essa é a primeira virada de chave. Então, eu preciso levar conscientização, expandir realmente a mente da população para realmente tratar essa condição com respeito. Tá? Assim como a gente trata diabetes, porque não podemos falar sobre o peso, inclusive o tratamento do diabetes tipo 2, cujo principal fator de risco é o ganho de peso, é a obesidade, hoje são com medicamentos que auxiliam na perda de peso. Foi aí que essas medicações foram estudadas, voltadas para o tratamento de obesidade, que são as canetas que são conhecidas como canetas emagrecedoras, que não são soluções mágicas, não devem, portanto, ser utilizadas sem orientação médica, deve ser sob prescrição médica, o paciente precisa ser acompanhado pelo risco de efeitos colaterais e ou mesmo complicações relacionadas ao uso das canetinhas.
Para cada ser humano, a dose ela é individualizada. Às vezes eu preciso associar medicações que vão ser voltadas, como eu falei, para o padrão de alimentação de cada paciente e se já tem alguma complicação relacionada ao quadro de sobrepeso e obesidade. E, além dessa questão do estigma sobre a doença, existe também o estigma sobre, como eu falei, o tratamento, que é o que você está reportando aqui. Então, eu fico feliz quando tem um paciente meu que quando falam assim, mas também com tratamento medicamentoso, assim, como é que não perde peso? Aí ele responde assim, mas se você soubesse o quanto que eu mudei. Porque a base do tratamento é o que você está reportando aqui, é o gerenciamento do estilo de vida, é você construir hábitos de vida saudáveis. E para isso, exige esforço? Existe. Tudo que valeu a pena na nossa vida, que a gente conquistou, precisou de esforço. E a gente valoriza muito mais. Para realmente ter um quadro de sobrepeso, obesidade sob controle, não seria diferente. Como a gente falou ainda há pouco, crescer dói, eu preciso me esforçar, eu preciso sair da minha zona de conforto para eu chegar mais longe, para eu ter o meu corpo, que é o meu templo, saudável. Então, nós somos corpo, mente e espírito. Tudo isso aí precisa ser considerado também no tratamento, gerenciando as emoções, o estresse, da rotina de multitarefas, que hoje todo mundo tem, hoje em dia, os traumas, ressignificando eles, né? Crenças adquiridas lá na infância sobre a questão da alimentação. Não deixa nada no prato, né? Olha quantas pessoas estão passando ali fome, né? Então, coisas que você ouviu estão repercutindo nas suas escolhas alimentares. Às vezes, uma escassez que você passou lá na infância, às vezes não tinha condição de comprar determinados alimentos, vão repercutir na vida adulta também. Então, temos que conhecer, de fato, o paciente e entender o real porquê. Quando ele está buscando ali o emagrecimento, o que ele vai ganhar, quais são os benefícios que ele vai ter, que vai muito além de redução de número em balança, resgatar autoestima, saúde, se sentir mais bela, por que não? Com certeza. Eu penso, sabe, Raquel, que a doutora falou... me jogou uma piada, doutora. Falou da minha vida. Quando você fala de escassez, eu desenvolvi a compulsão alimentar assim. Na minha casa não tinha carne. Então, era aquela pratada de comida com a fruta da época e um pedacinho de carne de tamanho. Aquilo me dava uma agonia. O que acontece? Ainda era ensinada, come tudo. Porque se você não comeu, o bocado que fica no prato, o diabo vem e come. Eu cresci apavorada com medo do cão comendo meu prato. O meu prato ele não comia. Então, demorou muito tempo para mim mudar a minha relação com a comida, olhar para a comida e dizer, tá tudo bem, Nayana, você pode comer pouco, tem suficiente. Isso estava em mim, embutido no lugar da minha cabeça, que, meu Deus, criou mesmo uma crença, sabe, Raquel? Sim. E foi algo muito forte eu romper, foi uma libertação consciente. Foi muito necessário viver isso. E é bom que se toque nesse assunto, né? Porque você que está me assistindo, de repente está em casa, está com sobrepeso, hora de começar o tratamento, não espera esse negócio crescer, virar um monstro, ficar aí indomável. Raquel. Verdade. Inclusive, pegando esse gancho da Nayana, né? A gente fala que ela fala assim de piada e tudo. Eu tinha um amigo que ele sempre brincava. É melhor passar mal do que estragar. Não vai deixar nada no prato. Ele falava isso numa conotação de brincadeira, mas isso ficou... Ok, a Siri tá louca, inclusive. Mulher, te acalma, irmã. Mas uma questão cultural. Trazendo para nossa questão cultural ocidental, a gente vê que no Oriente, por exemplo, as pessoas têm o costume de tomar chá, de se alimentar... São mais magros. São mais magros. Você vê, por que os orientais vivem mais tempo? Eles não têm cadeira para sentar. Eles almoçam, então o ato de estar levantando e sentando, fazendo ali aquele agachamento, essa atividade física. O ato, inclusive, de meditar, né? De você ter aquele tempo com você mesmo. E acredito que muito disso repercute na questão alimentar e, claro, no físico, né? Que o estético é o último fator. Tendo em vista essa questão cultural, doutora, o ocidental, tanto brasileiro quanto americano, enfim, a gente sabe que realmente está aí exposto a essa doença da obesidade e identificado ali que é uma doença, fui ao médico e a gente resolve fazer o tratamento com medicação. Queria que você falasse pra gente qual a diferença entre Ozempic e Mounjaro. Só pegando esse gancho, eu lembro quando meu pai, antes de fazer a bariátrica, ele fez um tratamento também com endócrino na época. Parece que de tempo em tempo surge uma substância que vira moda, né? Tinha a sibutramina, que era muito usada. Não sei se ainda deu uma agonia tomando sibutramina. Não, meu pai ficou, assim, parece que o efeito colateral no nervo dele era uma coisa muito louca. Ele ficava no nível de estresse altíssimo, sabe? Ele pegava o celular e enfim, então, trazendo para esses tratamento com medicação. Hoje, que está na moda aí, Ozempic, Mounjaro, a gente fala da semaglutida, enfim, você vai falar mais sobre. Mas qual é
a orientação. Quem pode tomar o Ozempic, pode tomar a Mounjaro, já tem outras, tem a Wegovy, sei lá, né? Outras tantas que já estão vindo. E a questão do custo, né? Porque antigamente a sibutramina não era tão cara assim quanto a gente vê essas substâncias atuais, né? Conversa com a gente Então, um pouco vamos lá. sobre isso. Em relação ao tratamento, primeiro eu preciso entender as fases do tratamento de obesidade. São 3 fases. Então, eu tenho a fase ativa de perda de peso, que são os primeiros 3, 6 meses ali. Eu costumo falar, inclusive, que medicina não é matemática. Tenho pacientes que perdem peso progressivamente até 1 ano. E aí, depois entra em platô e depois vem a fase de manutenção, que é tão importante, ou mais até do que a fase ativa de perda de peso. Porque o maior desafio é a manutenção do peso perdido. Ou seja, que seja a última vez que você emagreça. Sim. Acabar com essa questão do efeito sanfona. Senhor, Nome está de pronta. Jesus. Amém. Diz amém, Raquel. Amém, mulher, que Amém, assim Senhor. seja, nós Amém. recebemos. Por isso que eu preciso Vai lá. entender o que eu tenho para eu poder me ajudar. É uma contrapartida ali do profissional de saúde junto com o paciente, o resultado ele vem. Tá? Como você falou, a diferença é que em vez de ser uma gratificação imediata, que acontece às vezes quando você come às vezes determinado tipo de alimento, que gera um prazer, uma recompensa ali na hora, a gratificação durante o processo de emagrecimento saudável e sustentável ela é a médio e longo prazo. Então exige o que? Tempo. É um processo e cada um vive o seu processo e sempre olhando para a sua evolução, sem olhar para o lado, sem se comparar. Porque cada um tem a sua história. Então, na fase ativa de perda de peso, é aquela fase que eu começo ali a perder peso, todo mundo observa e, caramba, o que você está fazendo? Me conta mais sobre isso. E isso incentiva você, engaja você no processo. E você precisa entender que uma hora as pessoas se acostumam. Você entra em platô, que ninguém vai perder peso para sempre, tem uma hora que vai estagnar, é importante saber se chegou no seu peso ideal, que você está bem, confortável, seus exames estão bons, e aí nós vamos lidar com a fase de manutenção. Na fase de manutenção, as pessoas vão se acostumar com você no seu peso saudável, sob controle, e tá tudo bem. E você vai precisar ser trabalhado para entender que não vai ter mais tanto aquela validação externa, mas a interna. Você vai precisar lembrar por que você não quer mais voltar para aquele maior peso que você tinha lá no início do tratamento, que te gerou repercussões, às vezes, negativas, em termos de baixa autoestima, menor disposição, às vezes, para brincar com seus filhos, fazer suas atividades habituais, impactou na sua qualidade de vida e bem-estar. Então, você vai ter ciência dos ganhos que teve e focar nisso para se manter ao longo do processo de forma saudável. Então, eu preciso entender primeiro as fases. Em relação à questão de tratamento medicamentoso, vai depender se houve uma falência do tratamento não medicamentoso, que foi ali o gerenciamento do estilo de vida, mudança de hábitos alimentares, atividade física regular, manejo de estresse, da ansiedade, qualidade do sono, ou seja, ter um processo ali de higiene de sono também, evitando excesso de tóxicos como álcool e tabagismo. Tudo isso aí pode interferir nas suas escolhas de saúde e comprometer o peso também do paciente. Então, se eu não tive uma perda de peso sustentada apenas com gerenciamento do estilo de vida, eu tenho que, sim, associar tratamento medicamentoso. Quando o paciente tem um quadro de obesidade, que é o índice de massa corpórea 30, pelo menos, ou quando ele tem um sobrepeso, que é o IMC de 25, mas já alguma outra comorbidade, complicação relacionada ao excesso de gordura corporal, como pressão alta, alteração de colesterol, pré-diabetes, que é alteração de glicemia, diabetes, apneia do sono, tá lá com sono não tá de qualidade, ronca bastante à noite, acorda cansado, indisposto. Então, tudo isso aí, gordura no fígado, tudo isso já são complicações relacionadas à obesidade. Então, eu posso sim entrar com medicamentos, como as canetas emagrecedoras que você trouxe aqui, a Wegovy, a Ozempic e a Mounjaro. E, para isso, eu preciso conhecer primeiro o padrão de alimentação do paciente. É um padrão de beliscador? Ele belisca ali ao longo do dia e nem percebe que está ganhando peso, ingerindo essas calorias ao longo do dia? Ou faço grandes volumes de refeição? Tem uma fissura ali por carboidratos, por doces, fissura por frituras, tem uma compulsão alimentar ali que ele não identificava. Então, pode ter um padrão misto. Isso a gente vai reconhecendo junto, conhecendo a sua história de vida, inclusive em relação ao peso. E o maior peso que você teve na vida, ele vai ficar gravado lá no hipotálamo, que é o centro da fome e saciedade, como o peso ideal. Então, o seu corpo vai fazer de tudo para recuperar esse peso maior que você teve na vida fora gestação. Então, emagrecer é uma decisão. Estar acima do peso, a gente já falou que não é uma escolha individual, mas emagrecer é uma decisão diária. Então, eu preciso entender e ter consciência disso para que eu não me esqueça do meu porquê. Se o meu porquê é forte, eu vou dar um jeito e eu posso, sim, me permitir ser cuidada. É aí que entra o papel do especialista de realmente ser assertivo no tratamento, conhecendo a sua história de vida, inclusive em relação ao peso, que muitas vezes já vem lá desde a infância, ou um momento na vida adulta que você reconheceu um fator desencadeador, uma mudança de cidade, o trabalho, a rotina de estresse, multitarefas, como um fator desencadeador.
Então, a partir disso, conhecendo o teu padrão de alimentação, o que você já tem de complicação relacionada à obesidade, é que eu vou escolher a melhor medicação para o seu caso e vou ajustando o tratamento conforme a dose da medicação, conforme a tolerância de cada paciente. Por isso que não se pode se automedicar. Às vezes a pessoa não teve boa resposta, estava lá, se automedicou, não sabia nem como manejar a dose da medicação e não chegou a dose suficiente, inclusive, para inibir a sua fome, observar uma maior percepção de saciedade. Essas canetas que você me relatou agora, os nomes, que está agora na moda, como falam, porque está sendo utilizada de forma indiscriminada, infelizmente, faltando às vezes para quem realmente precisa dessa medicação. Então, eu tenho que olhar além da questão estética. Então, estou falando de uma questão de saúde, uma doença que tem tratamento, que as canetas são uma opção de tratamento. Existem outros medicamentos também. Um detalhe importante é que em 2026, é isso? Ou é em 2020? É 2026. Há uma possibilidade de que esse tipo de medicação venha para o SUS como tratamento contra a obesidade. Quer dizer, é um tratamento bom, é um tratamento positivo. O que está acontecendo é que muitas pessoas estão desvirtuando o real sentido da indicação dessas medicações. Então, como todo remédio, tem indicação, tem contraindicação e tem efeitos colaterais. Os mais comuns são relacionados ao trato gastrointestinal, como náuseas, vômitos, diarreia, constipação, desidratação. Em alguns casos, quando utilizado de forma indevida, hipoglicemia, às vezes até hipoglicemia grave, severa, né? E quadros gastrointestinais graves que podem levar a pessoa até o pronto-socorro, com quadros de dores abdominais, desconforto. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Perda de massa muscular, se não tiver alinhado ali realmente a alimentação saudável, com atividade física regular, pode acontecer. E, lembrando, são medicamentos que atuam ao nível de trato gastrointestinal. Por isso que os efeitos colaterais mais comuns estão aí relacionados. Eles atuam semelhante a hormônios que são produzidos a nível de intestino, que é o GLP-1, no caso aí a canetinha do Ozempic e da Wegovy. Esse hormônio é o hormônio da saciedade, que vai ser produzido quando o alimento chega lá no intestino e ele sinaliza para o cérebro que a gente já se alimentou, então vamos diminuir aí a ingesta alimentar e retarda o esvaziamento do estômago, dando a sensação que você está cheio por mais tempo. Então você acaba comendo menos, realmente. As medicações dessa classe atuam dessa forma. O Mounjaro, ele já é análogo do GLP-1, que é esse hormônio intestinal, e do GIP. Então, age por duas vias. É um duplo agonista, né? Ele é semelhante a essas duas moléculas que estão relacionadas à maior percepção de saciedade, provocando uma perda de peso ainda superior, em alguns casos, a Wegovy, que é a semaglutida, que está dentro do Ozempic, mas é a que está aprovada em bula para tratamento de obesidade. Assim como a Ozempic, a Mounjaro foi aprovada inicialmente para tratamento do diabetes, promovendo uma perda de peso e levando à remissão do quadro de diabetes em pessoas que vinham também gerenciando bem o seu estilo de vida. E a partir disso foram estudados em dose maior, aprovada agora então para o tratamento de obesidade. Mas como eu falei aqui, são medicamentos excelentes, promissores, mas devem ser utilizados sob prescrição e acompanhamento médico regular. Doutora, a obesidade tem muitos tratamentos, você falou sobre as canetinhas. Mas a cirurgia bariátrica, o futuro do emagrecimento. Nós temos uma população que está cada dia mais obesa. Estilo de vida, o tipo de alimentação, esses alimentos hiperpalatáveis que você citou. Qual é o futuro dos tratamentos? Já que as canetinhas têm sim alcançado uma tecnologia, um resultado muito bom. É o fim da cirurgia bariátrica? Podemos falar sobre isso? Isso já é questionado, na verdade. Essas medicações mais novas, elas promovem a perda de peso ali em média em torno de 20%, semelhante à cirurgia bariátrica. Mas o que a gente tem que levar em consideração é que a cirurgia bariátrica ela é uma opção de tratamento. Na falência do tratamento medicamentoso, por exemplo, a gente deve sim pensar na possibilidade da cirurgia bariátrica. Eu não acredito que seja o fim, mas eu acredito que essas medicações vêm para a gente ter mais oportunidade de tratar os nossos pacientes sem necessariamente ir para uma cirurgia que você passou. Eu acredito que você lembra como que é o processo, exige cuidados antes, durante e após. Inclusive, a perda de peso, ela é necessária antes de você ir para um procedimento cirúrgico também. E aí entra também a necessidade de medicamentos para auxiliar o paciente a perder peso e diminuir o risco de complicações intraoperatório e pós-operatório também. Doutora, eu queria que você falasse também pra gente sobre a importância, a influência de pessoas famosas, né, que têm feito uso de tantas medicações aí para emagrecer. Recentemente, a gente teve um caso do Wesley Safadão, por exemplo, que fez o uso da Mounjaro, e ele relatou que a pessoa não tem ânimo para nada. Emagrece, diz que um dia perdeu 3 quilos, mas não tinha ânimo para nada. Diz que uma tristeza, aquela coisa, entendeu? Que foi o efeito colateral que aconteceu a ele, né? Que o acometeu.
qual é a importância né, que isso traz para o tratamento? Até porque são pessoas que são levadas em consideração, porque ditam moda, são criadores de opiniões, enfim. E essas pessoas, a gente sabe que ele, por exemplo, não tem obesidade, mas por uma questão de uma vida muito ali, né, agitada, shows e tal, trabalha com a sua imagem também. Você acha que existe também a sociedade, vamos dizer assim, poderia passar por essa reeducação, saber a importância, o peso que isso traz, de fato, de ter essa consciência mesmo, essa responsabilidade? É importante a gente ter responsabilidade quando a gente fala de uma doença que precisa de mais conscientização da população para ser enxergado dessa forma. Porque existe uma cultura em relação à questão do emagrecimento também, que mexe muito, esses influenciadores digitais mexem muito com a mente Sim. da população. E por isso que muitas pessoas estão utilizando apenas para finalidade estética. Então, precisamos ter responsabilidade social quando a gente fala também do tratamento de obesidade e uso dessas medicações com a finalidade muito além do estético, para tratar uma condição de saúde que merece ser tratada com respeito. Então, são pacientes que sofrem, que têm um acometimento da sua autoestima e que merecem ter a oportunidade de ser tratados e ser bem acompanhado. Como é uma doença crônica, sobrepeso, obesidade, não tem cura, tem controle e o paciente precisa ser acompanhado de perto pelo profissional de saúde em todas as etapas, como eu falei aqui, do processo de emagrecimento, para que ele seja saudável e sustentável. Uma coisa é você usar uma medicação para perder poucos quilos, usou por conta própria, parou, você vai recuperar. A chance de você recuperar é muito grande, porque você foi emagrecido. Estamos falando de tratamento de obesidade. Então, vai muito além de emagrecer, perder peso, é perder e manter um peso perdido, para que aquela pessoa viva mais. Longevidade saudável, é viver mais, mas com qualidade de vida, porque ela merece. Então, a gente precisa ter responsabilidade quando a gente está ali nas redes sociais, porque nós influenciamos inúmeras pessoas, ainda mais nós enquanto especialistas também. Sem dúvida. E esses casos é importante você trazer para que a gente fale mais sobre isso, levando em conta a ciência. Então, quando você for procurar um tratamento, que você busque tratamentos que são baseados em evidências científicas. E um profissional que realmente se importe, te acompanhe em todas as fases do processo. Exatamente. Afinal de contas, como é uma doença, quem trata não é o blogueiro. Verdade. Quem trata é o médico, o endocrinologista. Que é o especialista. Com uma equipe multidisciplinar, com o psicólogo, com o nutricionista, muitas vezes com o psiquiatra. Infelizmente, doutora, a nossa conversa precisa encerrar. Mas eu tenho uma última pergunta. Vai, Nay. Qual a influência? Porque muitas vezes você não tem a obesidade, mas você tem o sobrepeso. Tem a compulsão também, né? Tem a compulsão alimentar, são inúmeros os transtornos que podem trazer o sobrepeso. E nem sempre é a obesidade. Queria que você falasse pra gente qual a relação, por exemplo, do TDAH com a compulsão alimentar e o ganho de peso. Olha isso, hein? Então, normalmente, esses transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, eles têm relação com outras questões emocionais também. É muito comum estar ali associado um transtorno de ansiedade, por exemplo. E existe, como eu falei, fatores emocionais que vão levar você a se comportar, do ponto de vista alimentar também, levando a um quadro de obesidade ou sobrepeso. Sobrepeso é um caminho para a obesidade. Se eu não parar para me olhar naquele momento que eu já tenho sobrepeso, uma hora existe o risco, sim, de desenvolver obesidade, já que precisa de predisposição genética. E como eu falei, sobrepeso é um caminho para a obesidade. É importante levar em consideração se o emocional está impactando nas suas escolhas alimentares, e o TDAH tem a questão também da atenção. Hoje em dia, ainda mais com a questão das distrações, telas, a questão da mastigação ali durante a alimentação, ou seja, a alimentação que não está sendo consciente, você não está ali plena, aproveitando aquele momento ali que é divino, é só seu, junto com sua família. Você precisa realmente parar para tratar e lembrar que eu preciso estar consciente em relação às escolhas alimentares, me manter em movimento, tudo isso aí é a base para tratamento das condições de saúde emocional também, como o TDAH e condições associadas. Então, normalmente, o TDAH ele não vai estar sozinho, ele vai ter alguma condição de saúde emocional, mental associada. E eu preciso buscar o especialista nesses casos, porque, às vezes, um quadro de ansiedade vai, sim, levar a um quadro de compulsão, ou TDAH, levar a um quadro de compulsão alimentar, no qual eu começo a comer sem controle, sem conseguir parar. Ou seja, quando eu me percebo, eu já ingeri uma quantidade de alimentos mais do que eu precisava, mesmo sem fome, e depois vem um sofrimento intenso após esse episódio. Quando isso acontece com frequência, pode sim me levar a um quadro de ingesta calórica acentuada e eu tenho sobrepeso, obesidade, ou seja, já veio outra doença crônica, porque ansiedade,
TDAH são doenças crônicas que vão poder estar relacionadas a outras doenças crônicas, como sobrepeso e obesidade. Então, eu preciso primeiro reconhecer aquela condição e buscar ajuda. Por isso que o tratamento de sobrepeso e obesidade ele é multidisciplinar. Muitas vezes eu preciso do auxílio lá do psicólogo, especialista em TCC, terapia cognitivo-comportamental, para ajudar o paciente a reconhecer essas crenças que estão levando ele a comer mesmo sem fome, às vezes por vontade de comer, porque eu estou mais ansioso, eu estou mais triste, ou trabalhei muito, estudei muito, peraí, eu mereço. O alimento ele entra muitas vezes como fonte de prazer. Recompensa. Então, eu preciso reconhecer esse padrão de alimentação do paciente, que muitas vezes está ali o aspecto emocional levando a isso. É a tal da dopamina, né? A dopamina. Que é perseguida pela mente TDAH de uma maneira muito intensa. Por isso que temos também medicamentos que atuam no tratamento de TDAH e compulsão alimentar, consequentemente, ajudam na perda de peso. Então, cada ser humano é único, o tratamento vai ser sempre personalizado. Doutora Ângela, muito obrigada pela sua presença, pelas suas falas tão esclarecedoras, trazendo tudo de um ponto de vista muito profissional e também sensível, porque é necessário essa sensibilidade, porque antes de sermos qualquer coisa, somos gente. Pessoas precisam de pessoas, é sobre isso. Pessoas precisam de pessoas, por mais profissionais como a senhora, que olham o humano por um ângulo maior. Que Deus abençoe sua jornada, que você traga essa consciência para muitas pessoas com relação à obesidade, que elas consigam sair desse cativeiro e romper com essa dificuldade. Não é isso, Raquel? Exatamente. A gente que já quer agradecer mais uma vez. E você que já assistiu, que acompanhou esse episódio, compartilha muito, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, a notificação, para que você possa ser avisado quando chegar um episódio novo. Doutora Ângela, bem-vinda sempre aqui, tá bom? Muito obrigada. Você é necessária. E esse foi mais um 3 contra 1 Pode! Até a próxima!